O maior psicólogo social vivo no planeta, Elliot Aronson, nos mostra, através de pesquisas, que não necessariamente somente pessoas malucas fazem coisas malucas. Somente pessoas más fazem coisas más. O que nos leva, então, a agir da forma como a gente age? Nesse livro, O Animal Social, Elliot Aronson trouxe resultados de pesquisas que mudaram a percepção do mundo inteiro sobre a forma como a gente se comporta. E é com ele que tem... Se eu te contasse que você pode realizar todo o seu tratamento...
roupas velhas em tijolos de construção. Olha essa ideia. Em 2017, a estudante de arquitetura Clarice Merlet notou o impacto da indústria da construção no meio ambiente. Ela começou a explorar materiais descartáveis como garrafas plásticas e papelão, mas viu potencial nos tecidos descartados por suas propriedades de isolamento. Em 2019, a Fabric já estava transformando os resíduos têxteis em tijolos inovadores. O processo começa sabe, chão ou aqueles caras. Okay, thank you. Okay, now. Okay, thank you. Okay, now. Olha o que acontece com a sombra durante o eclipse, cara. Um efeito de câmara escura. A luz passa pelos furinhos do escorredor e ela produz uma imagem que, na verdade, é de um sol sendo eclipsado pela lua. Que coisa mais linda, cara. Olha o que acontece com a sombra durante o eclipse, cara. Um efeito de... Olha só que genial, viu? Já salva esse projeto aí, viu? Você que tem pouco espaço aí, ó. Presta só atenção o modelo que ele usou aí, ó, pra fazer esse portão aí, ó. Nossa, o cara é um gênio que inventou esse portão aí, viu? Já compartilha com seu amigo Serra. Veja essa incrível invenção que pode auxiliar muitos salva-vidas em diversas situações. É uma mini lancha com 2 supermotores que pode chegar rapidamente até a vítima e ainda trazê-la de volta. E isso tudo controlado por controle remoto. Incrível. Veja essa
Quando a agressividade se encontra com a frieza técnica. O juiz, vendo que o lutador estava exagerando nos detalhes, resolveu adverter verbal, antes que vire algo pior e fique feio pro evento. Quando a agressividade... Esse homem decidiu aproveitar o formato natural da raiz de bambu para criar algo incrível. Porque depois que esse artista, conhecido como carpinteiro Cal, colhe as raízes dessa planta dura, ereta e bonita que é o bambu, ele começa a polir, cortar a parte de baixo, moldar o exterior, cortar de novo para moldar o interior, até que por fim ele desenha os detalhes e passa um tipo de verniz nessa tigela de altíssima qualidade que só um bom artesão chinês é capaz de fazer. Bacana. A legenda aí me pegou, vamos ver a batida. Vai. Não é à toa que dizem que quanto mais velho o carpinteiro, mais valioso ele é. Veja como o mestre carpinteiro junta as madeiras, sem usar um único parafuso ou prego. Observe como ele faz. Ele perfura um buraco nas duas peças de madeira. Esse buraco precisa ser perfeitamente alinhado. Depois, sem usar parafusos ou pregos, ele aplica um pouco de cola e insere um pino de madeira. Em seguida, ele usa uma pequena furadeira para fazer 2 furos. E depois, insere um cotonete nos furos. Veja como ele faz a junção. É realmente impressionante. Depois de inserir o cotonete, ele corta a ponta e a insere novamente para fixar. Esse é o método de marcenaria com cola. E é realmente verdade o que dizem. Quanto mais velho o carpinteiro, mais valioso ele é, com experiência extremamente rica. Depois de fazer essa junção, basta lixar os lados. Não é à toa. Essa invenção faz com que tu não vá tanto assim no hospital, porque nos Estados Unidos ou outros países pode ser bem caro mesmo ir no médico pra fazer coisas simples, então eles inventaram esse curativo com zíper. Você vê basicamente igual aos pontos dados por um doutor, ela realmente fecha bem direitinho ali, o que faz curar rapidamente e também não deixa cicatriz. Gente, eu nunca vi isso. Seria tipo uma lente de contato dental, uma faceta dental em elefante.
juggle out request to shows that profound for my fans, but I tell you that this festival stands out predominantly as one of the best festivals I've really performed. Marcos Duval testa limites contra o Supremo, realizando novos ataques à corte nas redes sociais, mas Alexandre de Moraes reage com veemência. Em decisão nesta terça-feira, o ministro desativou o Instagram do senador e bloqueou 50 milhões das contas do bolsonarista. Em outra decisão, o deputado Pastor Eurico, notório integrante da bancada fundamentalista do Congresso, foi condenado a indenizar a deputada Erika Hilton por ato de transfobia. E o cerco jurídico à extrema-direita aperta neste início de semana. Fique até o final e confira os últimos destaques da política no resumo de notícias preparado pela Mídia Ninja. Inscreva-se em nosso canal, curta, compartilhe com seus amigos e fique atualizado sobre os principais assuntos da República. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão da conta no Instagram do senador Marcos Duval e bloqueou até 50 milhões de suas contas bancárias. A decisão ocorreu após novas publicações do senador atacando o STF e Moraes, incluindo declarações sobre acionar o ministro em tribunais internacionais. Marcos Duval criticou a decisão, classificando-a como abuso de autoridade e inconstitucional. Ele alegou que a imposição de uma dívida de 50 milhões é desproporcional e impossível de ser quitada. O senador já havia sido alvo de ações do STF em 2023, relacionadas aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O deputado federal Pastor Eurico, do PL, foi condenado a pagar R$15 mil em indenização por danos morais à deputada federal Erika Hilton, do PSOL de São Paulo. A condenação, ainda passível de recurso, ocorreu devido a declarações transfóbicas feitas por Eurico durante o lançamento da Frente Parlamentar Mista contra o Aborto na Câmara dos Deputados, em abril. Eurico afirmou que uma pessoa que nunca teve útero e nunca vai ter, não deveria discutir sobre aborto e fez comentários depreciativos sem mencionar diretamente Erika Hilton, a única mulher trans na comissão mencionada. A juíza Oriana Pischi considerou as declarações ofensivas e destacou que a imunidade parlamentar não justifica a ofensa à honra de outros parlamentares. Eurico pretende recorrer da decisão. A recente decisão do ministro do Supremo, Flávio Dino, de dar transparência às chamadas emendas PIX, cerca de 8 bilhões do orçamento, somada a uma ação do PSOL pedindo o fim das emendas impositivas, geraram reações do Centrão. O grupo de parlamentares, liderado por Arthur Lira, acredita que o governo esteja por trás da ação de Dino, apesar de nenhuma delas ter o executivo como autor oficial. Em resposta, o Centrão iniciou uma série de retaliações contra o governo Lula. Uma das principais ações foi o adiamento da leitura do relatório preliminar da LDO pela Comissão Mista de Orçamento, o que ameaça o planejamento orçamentário do Executivo. Além disso, o Congresso pode dificultar a aprovação de pautas prioritárias para o governo no segundo semestre. O subprocurador-geral do Ministério Público no TCU, Lucas Furtado, apresentou nesta segunda-feira uma representação ao tribunal solicitando a abertura de uma investigação sobre a possível inação do governo Lula em relação aos povos indígenas. A ação foi motivada por declarações do ambientalista e filósofo Ailton Krenak, que, em entrevista à revista Veja, criticou a atuação do Ministério dos Povos Indígenas, afirmando que a pasta não tem agido de forma eficaz desde sua criação. Krenak destacou que o Ministério não conseguiu remover garimpeiros da terra Yanomami, não interrompeu a violência contra os Guarani Kaiowás e Pataxós e não enfrentou adequadamente fazendeiros que formam milícias para atacar aldeias indígenas. Diante dessas denúncias,
Furtado considera que o TCU deve investigar os fatos. O candidato Pablo Marçal, que disputa a Prefeitura de São Paulo, omitiu uma empresa e reduziu em pelo menos 22 milhões de reais o valor de seu patrimônio em sua declaração de bens à Justiça Eleitoral. Marçal declarou ao Tribunal Superior Eleitoral um patrimônio de 193 milhões e 500 mil reais. Mas, somando as omissões, o valor real ultrapassa 215 milhões de reais. A prática é ilegal, pois a resolução do TSE exige que os bens sejam declarados conforme o valor registrado na Receita Federal. As omissões incluem a subvalorização das empresas Marçal Participações e Marçal Holding e a não declaração da Flat Participações. A Polícia Civil abriu inquérito contra o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, após nova denúncia de um ex-participante do reality show La Casa Digital 3, que foi criado pelo influenciador. Marçal já era investigado por supostamente colocar em risco a vida e a saúde de pessoas durante as provas do programa. Desta vez, o ex-participante Luiz Godoy relatou agressões físicas e psicológicas, como socos na barriga e ofensas, além de participar de provas arriscadas sem segurança adequada. Esse caso tramita na 2ª Vara Criminal e do Júri de Itu, São Paulo, e pode ser anexado a uma decisão judicial de 2022, que proíbe Marçal de realizar atividades em picos, montanhas e outros espaços de natureza sem autorização da polícia. Agora fique com o corte da sessão na Câmara nesta terça-feira, onde o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, leva uma prensa de parlamentares do PT sobre as políticas monetárias do BC. Acuado por denúncias de conflito de interesse, Neto foge da responsabilidade de atingir os mais pobres com as políticas de juros alta e ainda transfere ao governo parcela da culpa. Confira. O senhor falou também que a Europa, os Estados Unidos e o Japão é responsável por 2/3 de toda a dívida mundial. Se eles devem tanto, por que o Japão tem a menor taxa de juros do mundo? Uma boa pergunta. Se nós não devemos tanto, temos 366 bilhões de dólares de superávit. Por que nós não podemos abaixar essa taxa de juros? E isso é histórico, como falou aqui o deputado Belloni. Isso é histórico. Então eu queria lhe fazer uma pergunta bem clara e objetiva. O Banco Central está a serviço de quem? Para que serve essa autonomia? Em relação à contradição da taxa de juros, eu peguei vários períodos da história aqui, 2000 a 2024, um período que eu nem sonhava, né, em estar no governo, 2010 a 2018, 2014 a 2018 e 2019 a 2024. Então eu peguei o período inteiro, quebrei em períodos, e de fato o período 19 a 24, que é quando nós estávamos à frente do Banco Central, ele é a taxa de juros mais baixa. Isso não é um entendimento, é fato, e os dados estão aí, a gente pode abrir os dados se tiver alguma dúvida em relação a isso. Em relação ao dólar, eu acho que eu já respondi um pouco, então, para não ter responder igual. Em relação a quem paga a conta, quando a taxa de juros está alta, é óbvio que a taxa de juros alta, ela freia a economia. Mas a gente tem uma taxa de juros que as pessoas estão considerando alta, mas o crescimento tem surpreendido para melhor, né? E quem paga a conta de verdade, A Arábia Saudita gastou bilhões para criar o maior guarda-sol do mundo. Um desses guarda-sóis pode comprar uma casa em grandes cidades como Pequim, Xangai ou Guangzhou. Cada guarda-sol tem 40 metros de altura, pesa 16 toneladas e possui comprimento e largura de 53 metros. Leva apenas 3 minutos para abrir o guarda-sol quando necessário. A área do guarda-sol pode atingir 2.300 metros quadrados, equivalente ao tamanho de meio campo de futebol. Além disso, ventiladores com refrigeração à água estão instalados no centro do guarda-sol, reduzindo a temperatura sob o guarda-sol em 8 graus Celsius. Quando todos os grandes guarda-sóis estão totalmente abertos, a área é aproximadamente do tamanho de 20 campos de futebol, proporcionando o melhor ambiente de resfriamento para as pessoas. A parte mais impressionante é que a superfície do guarda-sol é feita de um material especial chamado PTFE, politetrafluoroetileno, que não é apenas resistente ao fogo,
e a altas temperaturas, mas também capaz de suportar ventos de nível 7 e tem uma excelente capacidade de proteção contra o vento. A Arábia Saudita... Esse cara mostra que é um profissional absoluto com essa máquina. Ele está usando isso para limpar a grama crescida da estrada. Mas não é só a precisão dele, é também a forma como ele realiza o trabalho sem movimentos desnecessários. Ele então trabalha para limpar perfeitamente a sujeira. Mas a melhor parte é que ele não fechou a estrada por 3 anos só para fazer isso. Esse cara mostra... Você já se perguntou por que as bobinas de aço são sempre transportadas na vertical? Será que não seria melhor colocá-las deitadas? Dessa forma, elas não rolariam e esmagariam a cabine do motorista. Talvez você pense que isso ocorre porque as bobinas de aço só podem ser carregadas e transportadas na vertical, tornando quase impossível descarregá-las do meio e colocá-las na horizontal. Mas isso é apenas parte da razão, sabia? Quando essas bobinas de aço são fabricadas na usina, elas são enroladas firmemente em um cilindro. E durante esse processo, surgem enormes tensões internas no material. Se forem colocadas deitadas, a tensão interna se distribuirá de forma desigual, podendo até se acumular em algumas áreas. Ao encontrar solavancos ou vibrações durante o transporte, essas tensões podem ser liberadas subitamente, levando à instabilidade estrutural das... Como é que a gente sabe que existe uma coisa menor que o átomo se não dá pra ver? Se você pegar a mesma quantidade de ferro, ela sempre vai ser umas 4 vezes mais pesada que a mesma quantidade de água. É como se o menor pedacinho de ferro, o átomo de ferro, fosse umas 4 vezes mais pesado que o menor pedacinho de água. Agora, como é que a gente sabe que existe um pedaço menorzinho que o menor tamanho de todas as coisas? Veja que uma coisa que tem átomos, eu consigo pegar nela com as mãos, segurar ela. Até mesmo o ar dá para segurar, prender ele dentro de um balão. É tanto que a água não consegue ocupar o lugar do ar, porque ele tem átomos. Vou puxar aqui e criar um espaço onde não tem nada. É tanto que se eu soltar, ele volta. Os cientistas perceberam que usando o poder do balão perto do tubo onde não tinha nada, aparecia uma luz. Essa luz era menor do que os átomos porque não existia nada aqui. Essa luz é feita de bolinhas porque ela desvia igual uma bolinha perto de um poder. Era menor que os átomos porque não tinha nada aqui e era feita de bolinhas. Agora você já sabe como foi descoberto o